Olá, eu sou o Carlos Melo e este é o Siga o Mestre. Hoje conversando com o PhD em Economia, Alfredo Behrens. Alfredo, o que é uma administração intercultural? Que termo é esse? Esse termo é uma tentativa de você gerenciar pessoas e atividades econômicas num lugar diferente da tua cultura original. E aí, como se faz isso? Com dificuldade. Somos regidos por modelos, então, americanos e europeus? No Brasil, sim. No Brasil? No Brasil. Por que no Brasil? Começamos depois. A industrialização foi tardia, começou na década de 30, e quando já chegaram as multinacionais no Brasil, queriam personalidades treinadas para ocupar determinados cargos. Então dizia, eu quero um diretor de recursos humanos. E o que era um diretor de recursos humanos? O brasileiro não sabia. Não, só tínhamos capatazes a oferecer. E então precisávamos treiná-los. Aí surgiram as escolas de administração, década de 50. Mais ou menos. Mais ou menos. E todas calcaram o modelo americano porque era o predominante. Os professores estudaram nos Estados Unidos e lecionavam através de livros textos americanos. Você conta exemplos de empresas argentinas e de empresas brasileiras. Empresas que simplesmente adotaram modelos de gestão que vêm de fora e ponto final. Qual é o problema disso? Ou qual é o grande desafio? Não vamos falar problema. Qual é o grande desafio disso? Há um problema porque eu acho que induz a queda de produtividade. Acho que poderíamos ser mais produtivos se fôssemos administrados em sintonia com a nossa cultura. Então, observa o seguinte, se você tem um povo que é proclive a colaborar, certo? Se você obriga ele a concorrer entre os colegas, você não está aproveitando o potencial criativo de um grupo afinado para trabalhar em conjunto. Então, fatalmente, você produzirá alguma coisa, mas com Por que você está falando isso? falta Nós de não somos produtividade. competitivos? Nós não somos competitivos de nascença. Nós, não. quando você fala nós, latino-americanos? Nós latino-americanos em geral e os brasileiros em particular. E os brasileiros em particular? Eu acho que os brasileiros são menos competitivos ainda do que os argentinos, por exemplo. Provavelmente por causa do influxo africano. E uma população indígena que já fazia parte do Brasil, que naturalmente são povos mais coletivistas e colaboram melhor entre si. Como cada vez mais as equipes são mais importantes, o brasileiro teria uma competitividade maior, porque é mais capaz naturalmente de trabalhar em equipe. O problema é que precisamos administrá-lo de forma tal que esse potencial se realize. Se nós estabelecemos uma administração que leva as pessoas a desconfiarem dos outros, ou passarem a perna, ou galgarem posições em detrimento dos colegas, ou os denunciarem anonimamente, como existem muitos mecanismos de controle de gestão americana, então, fatalmente, destruímos o potencial de trabalho em equipe. E qual é a ética brasileira? Todos trabalhamos igual, portanto, todos merecemos a mesma remuneração. Então, o que você precisa é dar a essa equipe a chance dela se autogerir. Primeiro tem que descobrir os líderes naturais. Nomear essa pessoa e dizer, bom, você vai ser o líder. E pedir para ele escolher os colaboradores, porque ele sabe com quem ele pode contar. E permitir para os colaboradores... naturalmente os colaboradores já o elegeram, certo? Certo. E eles, com experiência, sabem se ele é uma pessoa justa ou não. Então eles têm que ter liberdade de desistir de trabalhar com essa pessoa. Então você está fazendo de baixo para cima e não de cima para baixo? Exatamente. Estamos fazendo igual que a escola de samba. Não é? Porque é a forma natural do brasileiro se organizar. E assim, fatalmente, você acaba permitindo que as lideranças naturais prosperem dentro da empresa. Mas nós não somos igualitários. As oportunidades não são iguais para todos aqui. E você Isso você está falando Latinoamérica? Latino-americanos de modo geral. México para baixo? Sim. Quanto tempo demora resolver um problema na justiça no Brasil? Uns 15 anos. Muito tempo. Certo? Então, que justiça é essa que não resolve? Se você nasce numa situação onde a injustiça, a impunidade impera, você procurará formas alternativas de evitar a brutalidade. E a personalização das relações é a tua estratégia, daí a malandragem. Se você conseguisse evitar o jeitinho, exatamente, porque são formas que você diz, olha, escuta, os demônios são muitos e são muito fortes, sabe? São Francisco não vai ser suficiente, então eu vou me fazer amigo daquele cara lá que manda. Então, essa é a nossa resposta. O que precisamos é limitar a arbitrariedade. Isso seria melhor que fosse feito no nível social, das próprias sociedades. Mas não podendo resolver esse problema de uma vez só, pode ser feito dentro das empresas. Exatamente, pode ser feito dentro das empresas. Como assim?
Se a tradição é autoritária, o chefe tenderá a ser prepotente e pode funcionar, mas não tão bem. O que precisamos é limitar a capacidade de arbitrariedade do chefe, impondo mecanismos de controle, como tinha na época medieval. Se a nossa resposta cultural é medieval, precisaríamos então incorporar o que tinha na época de Isabel a Católica, que eram os corregedores, juízes que resolviam problemas antes de ficassem muito graves. Eles eram rotados de 2 em 2 anos para não ficarem amigos dos poderosos. Certo? Então, se você, por exemplo, contratasse... Funcionava muito bem, era exemplo para a Europa. Por que eu estou te perguntando isso? Hoje no Brasil, o presidente da Caterpillar americana é um brasileiro, uma grande empresa multinacional. Porém, hoje no Brasil, o presidente da Volvo sueca é um sueco, uma das maiores montadoras de veículos do mundo. Da Philips é um holandês. Como que interfere a cabeça pensante do número 1 e o modelo de gestão? A cultura tem a ver, não tem a ver? Você estava falando nos bastidores de uma pessoa que já entendeu o que é ser global. Como funciona isso? Olha, tem muito brasileiro que teria preferido nascer em Miami. Então, o fato de que seja brasileiro presidente de uma multinacional, às vezes não faz diferença sobre um cara do Midwest que tivessem enviado para aqui. Que não sei se é o caso da Caterpillar, então não quero... Certo. Nós somos capazes de fazer coisas muito bem da nossa maneira. A Embraer é um exemplo típico. Mas a Embraer é uma empresa que vingou mostrando um produto que é capaz de voar. Mas alguém teria comprado um avião antes de vê-lo voar? Não, jamais. Lógico que não. Exatamente. E ainda põe você para voar. Vai lá, voa e vê se ele está funcionando. Você primeiro me mostra e depois eu compro. Isso. Certo? Agora, quando você vai vender soluções de inteligência, tipo desenho de engenharia, software, processos de produção, é muito mais difícil um estrangeiro acreditar num brasileiro. Porque nós temos uma imagem de bons de futebol, de samba, de café, mas não de soluções. Então, por isso é que este problema que temos com a nossa cultura de enviar lá para fora. Certo. As empresas brasileiras começam a se internacionalizar, mas será que elas vão conseguir mandar para fora seus executivos e triunfarem? O que nós estamos fornecendo como material humano para administrar empresas são aquelas pessoas que se comportam como se fossem globalizados, falam línguas. Certo? Então, esse deve ser bom porque fala línguas. Mas nós sabemos que no Brasil uma pessoa que fala línguas é, na verdade, um privilegiado. Verdade. Não necessariamente um lutador. Agora, o líder nato não nasceu num ambiente privilegiado onde se falam línguas estrangeiras. Isso é natural. Seriam poucos líderes natos que nascem nesse ambiente, porque é um ambiente que não estimula a competitividade. Esse que você está chamando é o guerreiro, é o batalhador, aquele que conquista. É aquele cara que é coordenador de uma linha de pirueiros. Certo. Vai funcionar. Vai funcionar. No meu modelo de gestão, mas vai funcionar. Este cara é capaz de mover uma montanha. Agora, esse sujeito não chega num headhunter. É difícil. É difícil. É verdade. É difícil. Tem que ter credenciais. Tem que ter credenciais que aos quais ele nem se candidata. Ele nem vai ler um anúncio, tem um emprego aberto desse tipo. Precisaria uma atitude mais proativa para ir procurar estas pessoas, para tirá-las dessa atividade informal e colocá-las nas empresas. Nós estamos povoando as empresas multinacionais com pessoas que parecem ser globalizadas, mas não são, e na verdade são pouco brasileiras. Mais um desafio. Mais um desafio, porque essas pessoas não são as mais indicadas para liderar o povo. E mais...